preocupou-se com os pobres, trouxe paz aos aflitos. Olá, boa noite, gente. Boa noite. Eu quero primeiramente agradecer ao Secamp pelo convite e pela oportunidade de voltar a essa casa, que há muito tempo não visito. E é sempre com satisfação, né, que a gente acaba vindo num ambiente tão agradável, tão acolhedor. A apresentação que eu vou fazer hoje é uma apresentação que eu já fiz em outras casas, que eu preparei para apresentar no início do ano. Mas eu achei interessante trazer, mudei só o título, mas procurei trazer porque eu queria trazer essas informações para vocês, essas reflexões para vocês. E a duas, porque eu também precisava relembrar dessas coisas. Porque muitas vezes a gente se pega fazendo tudo aquilo que a gente já sabe que não é para fazer, que já não devia mais estar fazendo. Então, é interessante que depois que eu apresentei as primeiras vezes, nas primeiras casas, começaram a acontecer coisas que me faziam refletir, né? Aqueles testes, aquelas provas. Porque vocês sabem, quando a gente pede alguma coisa, né, para nossa melhoria, a gente é testado para saber se a gente realmente está se esforçando, né? E aconteceu. Eu acho que acontece se não com todos, com a maioria das pessoas. Não é diferente comigo. Não é porque eu venho aqui falar que eu estou isento de cair nas mesmas armadilhas. E é por isso que eu achei importante trazer para vocês e trazer de novo para mim. A gente costuma, quando finda um ano, fazer planejamentos, promessas, fazer promessas com sentido de melhoria espiritual, de melhoria material, e às vezes as duas coisas. Normalmente as duas coisas, porque o bem-estar, né, material também é importante para a gente, né? Então a gente às vezes promete para a gente mesmo: esse ano eu vou procurar me melhorar, esse ano eu vou cuidar mais da minha saúde, esse ano eu vou procurar estudar para fazer uma prova, para melhorar no emprego, para conseguir passar num concurso público. E a gente já no primeiro dia do ano novo, a gente já até esqueceu de algumas coisas. Promete ter mais paciência, promete ter mais tolerância, mas no primeiro dia do ano já está brigando com as pessoas, brigando com os parentes, brigando às vezes com o vizinho, arrumando confusão no trânsito, né? E esse é um teste diário da gente, né? Então, nós vamos começar fazendo o seguinte: vamos fazer uma pequena reflexão. O que muda quando um ano novo começa? Primeiro, muda o calendário. Isso é fato, muda o calendário. Todo mês muda, mas no final do ano também muda o calendário. Segundo, as expectativas se renovam, né? Que a gente faz tanta promessa, a gente faz tantos planos, tantos desejos de coisas melhores, né? A gente fala para as pessoas que todos tenham um ano novo, que vocês tenham um ano bom, que seja melhor, esse ano seja melhor para vocês. Mas a verdadeira mudança depende de nós. O ano novo não muda, não transforma a vida. Quem transforma a vida é o Espírito. São as nossas atitudes que vão transformar a vida. Eu acho interessante que, durante muito tempo, eu achava que sofria. Nossa, Deus me abandonou. Eu acho que Deus nem existe, porque se Deus existisse, eu não estava passando por essas coisas. Só que eu esqueci, eu não conhecia, eu tinha ignorância nesse aspecto.
ainda não conhecia a doutrina espírita, inclusive, apesar da minha mãe ser frequentadora de uma casa espírita, eu nunca fui evangelizado, nunca participei de evangelização de casa espírita. Eu nem sabia se tinha na casa que minha mãe frequentava. Mas passei muito tempo assim com essa ânsia. Mas quais eram os meus maiores desejos? Meus maiores desejos eram materiais. E como eu não conseguia realizar as coisas materiais, eu achava que Deus não existia. Mas primeiro, os desejos sendo só materiais, não ajuda, a gente tem que cuidar também do campo da parte espiritual. E dessa parte eu não cuidava. E outra, eu estava querendo fazer as coisas do jeito errado. Enquanto eu estava fazendo do jeito errado, nada dava certo. Quando eu conheci a doutrina espírita, que eu comecei a entender melhor as coisas, eu comecei a modificar o meu pensamento. Vou cuidar mais do meu lado espiritual. E olha que interessante, o lado material começou a melhorar. Né? Fazer a sua parte, né? Que o resto Deus acrescentará. Aí eu comecei a tentar praticar essa coisa de me melhorar espiritualmente. Não foi de uma hora para outra, não é até hoje, ainda não cheguei à perfeição, porque se eu já tivesse chegado à perfeição, eu não estava mais aqui fazendo palestra para vocês, já estaria habitando mundos superiores, mais elevados. Mas ainda não me melhorei. Mudei alguma coisa, um pouquinho. Já dá para ter alguns pontos positivos, mas ainda tem muitos negativos para corrigir. Porque às vezes a gente acha que a pessoa que vem ao púlpito falar já resolveu todos os problemas. Não, na realidade eles estão precisando. Porque se diz que o ouvido que está mais perto da boca é o nosso. Né? Então é isso, gente. A gente vai então refletir para ver se a gente consegue fazer essa mudança. O que o ano novo desperta em você? Ele desperta esperança, desperta uma tristeza por não ter conseguido atingir o objetivo. O que o ano novo desperta? Eu acho que para a maioria, apesar de alguns sofrimentos, desperta esperança. Esse ano não foi bom, mas o ano novo vai ser melhor. Eu faço votos que seja melhor. Mas quantas vezes repetimos os mesmos padrões? A gente fala, o ano não foi bom. A gente não pensa, mas o que eu fiz para esse ano novo não ser bom? O que aconteceu? Será que eu continuei fazendo as mesmas coisas? Porque se a gente não mudar o caminho, a gente não altera o destino. Se a gente continua no caminho errado, a gente vai chegar ao destino errado. Mas se a gente resolve, não, agora eu vou trilhar outro caminho, vou escolher um caminho melhor. Aí o destino pode ser diferente. E eu acho que é isso que a gente precisa pensar. E na base doutrinária, nós temos na questão 919 do Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta, qual o meio mais eficaz de nos melhorarmos? E os Espíritos respondem, um filósofo da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Porque quando a gente não se conhece, a gente nem percebe quando a gente está errando. A gente só consegue se modificar naquilo que a gente já reconheceu que estamos errando. Se a gente continuar achando que está certo, por que eu vou mudar? Se eu estou certo, eu estou sempre certo, vou mudar para quê? Mas quando a gente descobre, finalmente, quando a gente sai da ignorância, que recebe um esclarecimento e percebe que estamos errados, a atitude que nós temos que ter justamente é mudar nesse aspecto em que nós estamos errados. Então é preciso o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Esperança. O ano novo desperta promessas de crescimento espiritual e oportunidades para colocar em prática os ensinamentos espíritas. E através dos ensinamentos espíritas, nós também conseguimos nos melhorar no aspecto material. Que a gente começa a compreender que a gente precisa trabalhar, a gente precisa se esforçar para que a vida melhore. Porque se a gente começar a pensar, eu mereço, isso é karma, eu mereço estar nessa situação difícil. Muitas vezes a gente vai até lutar e não vai conseguir.
sair da situação difícil, porque realmente às vezes precisa passar por alguma dificuldade. Mas a gente deve buscar essa melhoria, buscar encontrar a solução para o problema, porque isso é uma maneira de exercitar a nossa inteligência. Nós precisamos exercitar a nossa inteligência e procurar meios de sair da situação difícil. Quantas vezes repetimos os mesmos erros? A doutrina nos ensina que o autoconhecimento é o primeiro passo para a evolução. Questão 919, né? A doutrina convida à mudança interior, lembrando que cada encarnação é chance única de progresso moral. Nós que somos reencarnacionistas, né? Nós sabemos que nós já tivemos várias vidas. Já tivemos várias vidas. E olha que interessante, nós estamos encarnados no mundo de provas e expiação. Por que será que nós estamos encarnados no mundo de provas e expiação? Para quem não é missionário, para quem não tem missão, né, que vem como missão, vai ter que passar por provas, pelos testes necessários para saber se a gente realmente atingiu aquela evolução que nós achamos que já temos. E a expiação é uma forma de resgate com as leis de Deus. É uma forma de resgate com as leis de Deus. Não é resgate com ninguém, né? Com as leis de Deus. Então é necessário passar por provas e expiação. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então às vezes a gente passa por dificuldades e dependendo da forma pela qual nós passamos pelas dificuldades, nós podemos sair vitoriosos da encarnação. Podemos ter certeza que apesar das nossas más tendências que ainda trazemos, ainda enraizadas em nós, muitas vezes, essa é a nossa melhor encarnação. Porque a gente sempre evolui, ninguém estaciona, nenhum espírito estaciona na evolução. Nenhum retrograda, quer dizer, estacionar às vezes estaciona, não retrograda na evolução. Então, nós estamos sempre em evolução, nós estamos sempre em aprendizado. E a ação, renovar atitudes, pensamentos e sentimentos, conforme os princípios da caridade e do amor ao próximo. Então a gente precisa renovar esses sentimentos que nós temos em nós, que se nós continuarmos cultivando sentimentos negativos, sentimentos ruins, a vibração que nós vamos atrair para nós, que nós vamos formar em torno de nós, é uma vibração ruim, pesada. E uma vibração ruim, pesada, vai atrair também outras vibrações ruins, pesadas. Nós teremos dificuldade em perceber o auxílio que nos vem do alto, que nós estamos totalmente ligados às coisas negativas. Tem uma história de Chico Xavier que ele fala que o pensamento negativo, nós não podemos evitar que ele chega. Mas assim como a gente não deixa uma ave pousar na nossa cabeça e fazer ninho, a gente também não deve deixar o pensamento fazer ninho na nossa cabeça, na nossa mente. Né? Se uma ave pousar na nossa cabeça, nós vamos espantar. É a mesma coisa que a gente precisa fazer com aqueles pensamentos negativos que às vezes nos assaltam. E aqueles sentimentos também que às vezes nos assaltam quando a gente está invigilante, não está prestando atenção, a gente acaba sendo assaltado por sentimentos e pensamentos que às vezes nos provocam atitudes da qual a gente depois até se arrepende de ter feito. A encarnação é progresso, é oportunidade de progresso. Cada dia é nova chance concedida por Deus. O novo ano representa mais uma etapa do aprendizado do espírito, uma nova folha em branco na consciência. O progresso é lei divina, tanto intelectual quanto moral. A Gênesis, capítulo 3. Olha só, o progresso tem que ser tanto intelectual quanto moral. Nós temos que nos melhorar moralmente, mas temos também que nos melhorar em conhecimento, em adquirir conhecimentos. Conhecer tecnologias, isso é importante, porque as tecnologias estão aí cada vez mais avançadas e nós precisamos ter conhecimento de como elas funcionam, porque elas podem ser utilizadas para coisas boas. Apesar de alguns ainda usarem para coisas ruins, nós podemos usar para coisas boas, para melhorar a saúde,
né, para melhorar a medicina, né, no aspecto de promover curas, cirurgias cada vez mais tecnológicas, feitas por robô à distância e com perfeição. Então, se a gente não acompanhar esse crescimento moral e intelectual, nós vamos ficar atrasados na evolução. É como se fosse dois remos, o conhecimento é um remo, né? E a questão moral é outro remo. Se a gente remar com um lado só, o barco vai andar em círculo e não vai sair do lugar. Se remar do outro, vai rodar em círculo para o outro lado. Mas quando a gente usa os dois remos ao mesmo tempo, a gente joga o barco para frente, né? Práticas espíritas para a saúde mental, ferramentas para o equilíbrio emocional. A prece diária educa a mente para o bem, fortalecendo a conexão espiritual e promovendo pensamentos elevados. Se a gente adquirir o hábito da prece diária, eu digo que a prece diária não só na parte da manhã quando a gente acorda, e nem só quando a gente vai dormir, mas a todo momento que a gente está em alguma atividade, se deu aquela relaxada, dá um pensamentozinho em Deus, dá um pensamento, faz uma oraçãozinha, um agradecimento, procurando se nutrir de energias cada vez mais vigorosas, cada vez mais positivas, que não vão deixar os pensamentos ruins, porque a gente vai ficar sempre tão ligado em querer as coisas boas que a gente vai acabar esquecendo um pouco as coisas ruins, para que elas não cheguem com tanta força em nós. O Evangelho no Lar fortalece os vínculos familiares através do estudo conjunto dos ensinamentos cristãos. Isso é uma coisa que o Espiritismo está sempre orientando a gente a fazer, Evangelho no Lar. E é bom porque a gente reserva um tempo para estar em família, para falar sobre os ensinamentos cristãos, ler uma página do Evangelho, refletir sobre ela e tentar refletir no sentido da vida cotidiana. Em que isso se aplica no meu dia a dia? Em que eu posso aplicar isso que eu estou aprendendo no meu dia a dia? Exercício do perdão. Liberta o coração de mágoas e ressentimentos, promovendo a paz interior. É uma coisa interessante do perdão, é que eu já ouvi uma história sobre o perdão que fala o seguinte, que quando a gente perdoa, a gente sai de cena, sai da trama. Porque a partir do momento que eu penso, bom, aquele irmão ou aquela irmã me fez um mal, me causou um prejuízo, me causou um mal muito grande. Mas a partir do momento que eu perdoo, eu digo, meu irmão, você não me deve nada, eu não tenho nada para cobrar de você. Isso dá um alívio no nosso coração, a gente sai de cena. A gente sai de cena. Aquele irmão que nos fez o mal, certamente ele vai precisar se reajustar com a justiça divina, não é comigo. Não é comigo que ele vai se reajustar, é com a justiça divina que ele vai precisar se reajustar. E não compete a mim falar, Deus está vendo. Porque a gente fala, ele fez isso, mas Deus está vendo. Ele vai ver só o que vai acontecer com ele depois. Gente, isso não é perdão. Isso é sentimento de vingança. Eu acho interessante que quando a gente vê um noticiário daqueles crimes, né, que você vê os familiares falando, não estou tirando a razão deles não, tá? Porque realmente é muito doloroso o que eles passam. Que qualquer um pode passar. Eu peço a Deus que me livre de passar por alguma coisa nesse sentido. Mas quando a pessoa fala, eu quero justiça, não está pedindo justiça não, porque não está pedindo justiça divina. Está pedindo vingança. Está querendo a vingança. Eu escutei uma palestra do Haroldo Dutra Dias, em que ele falou uma coisa interessante a respeito da justiça divina e da justiça dos homens. Haroldo Dutra Dias, ele é juiz, e ele uma vez ele teve que fazer um julgamento de um criminoso que ele invadiu a casa de uma pessoa, manteve a mãe e o filho pequenininho reféns, fica no cantinho aí. E foi retirando tudo de dentro da casa, levando tudo que tinha de valor.
E depois que ele colocou as coisas dentro do carro, ele voltou lá dentro e matou os dois, matou a mulher e a criança. E esse julgamento caiu na mão do Haroldo. Então ele falou uma coisa muito interessante, que por mais que a justiça prenda esse malfeitor, né, que é o que é necessário, uma pessoa dessa, até porque, segundo ele, o malfeitor interrogado, ele não tinha nenhum arrependimento do que fez, ele gostava de fazer aquilo, ele gostava de matar. Ele não tinha motivo nenhum para matar, mas ele gostava de matar. Então, a justiça vai prender, vai tirar do convívio com a sociedade, porque é preciso, porque se deixar solto, vai continuar matando outras pessoas. É preciso ser retirado. A justiça humana precisa agir. Mas a justiça humana não recoloca as coisas no lugar, não devolve o que foi tirado. Aquele bandido foi preso, vai cumprir a pena, mas a vida daquela mãe e daquela criança não retornou para os familiares. Não retornou. Mas a justiça divina, sim, ela repõe no lugar. Aí ele contou a história de dois espíritos que viviam, né, se digladiando, porque um dizia que o outro fez o mal, mas o que ele fez? Ele me matou, ele me roubou tudo que eu tinha, e me matou. Você matou ele, tirou tudo que ele tinha. Então vai acontecer o seguinte, gente, isso é história, tá? Vai acontecer o seguinte, vocês vão reencarnar, né? Você tirou a vida dele e agora você vai devolver a vida dele. Ele vai vir como seu filho. E vai acontecer mais. Você vai ser bem sucedido financeiramente. Você vai construir uma empresa que vai ser bem sucedida, mas aos 30 e poucos anos você vai desencarnar. Você já devolveu a vida, agora você vai devolver tudo para ele que você tirou dele, em termos materiais. É uma forma de justiça, a justiça divina recolocou. Porque a gente sabe que quando uma pessoa morre, morre o corpo. Sócrates já falava isso, morre o corpo, mas o espírito não, ele continua vivo. Mas aí nesse reajuste com a justiça divina, houve uma devolução do que foi retirado. As coisas materiais são importantes? Claro que são, também. Claro que são importantes também. Então isso seria uma forma de reajuste, né? Então é por isso que é importante também o perdão. É importante o perdão, porque liberta a gente da mágoa. Eu falo isso por experiência própria. Já tive muito problema. Já sofri um mal, né? Vou dizer, já era espírita. Fiquei com uma raiva da pessoa. Fiquei com uma raiva. Se eu pudesse matar aquela pessoa, eu matava. Mas depois eu pensei, gente, o que você está aprendendo na doutrina espírita para estar com esse tipo de pensamento e sentimento? Aí eu resolvi fazer, sabe o quê? Mesmo contrariado, eu passei a abrir o Evangelho todos os dias, naquela parte final que tem os modelos de oração. Orai pelos vossos inimigos, né? Oração pelos inimigos. Eu todo dia fazia uma oração e vibrava por ele. Eu pedia que a espiritualidade aproximasse dele espíritos benfeitores que pudessem ajudar ele a se livrar dessa maldade que ele tinha dentro dele, que ele pudesse ser acolhido e afastado dele os espíritos que por acaso estivessem ligados a ele, que pudessem estar fazendo com que ele tivesse essas atitudes, né? E com o tempo, meu coração foi se aliviando de uma tal forma, e eu ficava pensando, fiquei um tempão sem ver essa pessoa. Mas meu coração ficou mais aliviado, tanto que depois eu comecei a esquecer de fazer a prece do Evangelho, comecei a esquecer. Mas eu pensava assim, como será que um dia que eu encontrar com ele de novo? Será que não vai voltar essa raiva? Gente, eu encontrei com ele no corredor, nós nos cumprimentamos, e dentro do coração não tinha nenhum sentimento, sabe? Zero, nada assim de ruim. Eu falei, realmente, acho que dessa vez eu perdoei. Então, o perdão é assim, o perdão alivia o nosso coração. A gente vive com pessoas que às vezes nos fazem mal. Às vezes não é nem tanto
por maldade, não, é por ignorância mesmo. Ela faz o mal sem saber que está querendo te fazer o mal. É por ignorância. É porque tem atitudes que a gente sabe que aquela coisa não reconhece ainda. Não reconhece ainda, não fez o autoconhecimento. Então, além de cuidar da saúde espiritual, temos que cuidar da saúde corporal. O corpo como instrumento sagrado, ter alimentação equilibrada, respeitar o corpo como ferramenta de evolução, evitar excessos que desequilibram o espírito, praticar a moderação em todas as coisas. Falando de alimentação, praticar a moderação em todas as coisas, porque é tão gostoso comer porcaria, gente, nossa Senhora. Eu adoro comer porcaria e de vez em quando eu não resisto. De vez em quando eu não resisto, às vezes eu até extrapolo. Mesmo já sabendo dessas coisas. De vez em quando eu extrapolo. Páscoa, gente, com bombom, isso é uma maldade com a gente. Páscoa com bombom é uma maldade. Mas a gente vai aos pouquinhos, a gente vai aprendendo. Porque é um trabalho de dia a dia, a gente a se habituar a fazer as coisas. Eu era uma pessoa que se falasse para mim assim, Neil, vai fazer um exercício, procura uma academia. Eu passava em frente a uma academia, eu falava, Deus me livre que eu vou entrar nunca num lugar desse. Um lugar cheio de gente suada, uma coisa, não, para mim não dá não, esse negócio não. Mas as academias hoje em dia têm ar-condicionado, gente, é muito bom. No dia que eu consegui realmente começar a praticar exercício, eu não quis mais parar. Às vezes dá preguiça de ir, às vezes dá preguiça de ir, eu vou. Às vezes dá preguiça de ir, eu não vou. Entendeu? Não quero virar escravo dessa coisa. Mas fazer exercício foi a melhor coisa que me aconteceu. Sabe, me deu mais disposição. Eu acho que até eu remocei um pouco. Porque eu com 40 e poucos anos, 45 por aí, eu parecia que tinha 70. Hoje eu com 63, acho que eu pareço que tenho 62. Sono e repouso. Cuidar do corpo é ato de gratidão a Deus. Sono adequado restaura energias físicas e mentais. Equilíbrio entre trabalho e descanso. Sono adequado. Às vezes é tão difícil a gente dormir, ter um sono adequado. Às vezes, apesar da gente dormir mais cedo, procurar dormir um pouco mais, às vezes tem algumas atribulações da vida, algumas preocupações que nos acordam de madrugada, e se a gente começar a pensar nos problemas enquanto está acordado, a gente não dorme mais, passa a madrugada acordado. Já fiz muito isso. Hoje em dia eu acordo e fico meio, que horas devem ser? Daí eu dou uma olhadinha, não, isso não é hora de acordar, gente. Gente, se for espírito perturbador, olha, eu não vou deixar vocês fazerem isso comigo não, porque amanhã eu tenho que estar pronto para trabalhar, eu preciso descansar. Se for espírito bom, poxa, me respeita, eu preciso descansar. Entendeu? Isso não é hora de estar me acordando para estar tentando me dar mensagens, informações. Agora não, por favor. Aí o que é que eu faço? Antigamente eu saía do quarto, ligava o telefone na Rádio Rio de Janeiro, colocava lá no Debate na Rio, no Analisando os Fatos, no Luz na Penumbra, que é estudo da doutrina espírita. Se era espírito perturbador, eles me deixavam dormir na hora, porque no instantinho eu pegava no sono. Das duas, uma, ou eles saem ou eles melhoram. Né? Das duas, mas eu durmo rapidinho. E agora adquiri uma técnica. Eu começo a fazer palestra. Eu me imagino fazendo. Eu já vi um secando umas 3 vezes essa semana fazendo palestra. Mas eu durmo rapidinho depois disso. Eu consigo dormir rapidinho. Não fico mais noites acordado. Agora eu estou precisando tomar cuidado com essa parte aqui, ó. Equilíbrio entre trabalho e descanso. Não é que eu não descanse, não, mas eu estou assim numa ansiedade com relação ao trabalho, pelas dificuldades que eu estou tendo. Eu quero resolver. Aí às vezes mal acordo, já estou querendo sentar no computador para trabalhar, mesmo antes de ir para o trabalho. Trabalhando remoto, depois tomo banho, me arrumo e vou trabalhar presencial. Mas eu chego em casa tão cansado. Eu estava falando com o Robson, eu tenho chegado tão esgotado em casa energeticamente, sabe? Não é cansaço físico, não, é cansaço de energia, entendeu? É cansaço de energia. Então isso é uma coisa que eu já estou precisando cuidar.
que eu já estou precisando cuidar, aprender. Gente, eu coloquei nos meus planos para esse ano melhorar a minha paciência. Para que eu fui fazer isso? Não devia ter feito isso. Porque eu tenho sido tão testado que, nossa senhora, já tive até uns desequilíbriozinhos, né? Mas agora, quando chega assim, tem uma pessoa querendo falar contigo no balcão. Eu falei, meu Deus. Pede para esperar um pouquinho, eu já vou. Deixa eu só terminar aqui uma coisa que eu estou fazendo, eu já vou. Gente, eu não tenho que terminar nada não, eu posso levantar aí, mas eu estou me preparando. Porque eu sei que vai ser um teste de paciência. Me preparando, estou tentando, estou me esforçando. Às vezes dá aquele negócio assim, né? Mas eu procuro, né, controlar e resgatar. Estou trabalhando e estou sendo provado. Algumas vezes estou sucumbindo. Tá? É normal, mas tem outros detalhes. Etapas do teste moral. No lar é a primeira escola de caráter. No trabalho, ética do dia a dia. No trânsito, paciência, respeito. Meu Deus do céu, no trânsito, paciência e respeito. É um dos outros testes de paciência. Melhorei, gente. Vocês não sabem um monte de confusão que eu já arrumei no trânsito, tá? Aí eu lembro da história que o Rossandro contou que ele também era impaciente no trânsito, né? Então a pessoa às vezes vinha correndo, passava, dava uma fechada, ele reclamava. Olha só, o cara como é que está dirigindo? Olha só. Aí o companheiro que estava do lado dele falou, Rossandro, você não sabe o que está acontecendo com ele para estar com essa pressa toda. Ele pode estar indo socorrer um familiar que está passando mal, ou quem sabe ele está com uma diarreia, está com uma dor de barriga e tem que correr para o banheiro. Ele é mesmo, né? Eu vou melhorar, eu vou procurar assim. Aí daí em diante, quando passa alguma pessoa por ele assim correndo, ele grita, quer papel? Então, no lar, primeira escola de caráter, por quê? Porque na família, muitas vezes, dentro de casa, a gente esquece aquele cuidado que a gente normalmente tem com o estranho. A gente tem mais liberdade, a gente tem mais afinidade, mais liberdade, então a gente acha que a gente pode falar o que quiser e fazer o que quiser com o familiar. Então é dentro de casa que a gente exercita, em primeiro lugar, o que a gente aprende para praticar também do lado de fora, né? Ética do dia a dia. Eu já vi gente falar, bom, o meu está garantido no final do mês, eu não vou esquentar minha cabeça não. Então a ética no trabalho se você tem aquele trabalho que ele provê o seu sustento, realize com cuidado, realize com carinho, né? A questão também de tirar proveito de algumas coisas, no campo que eu trabalho, hoje em dia não tenho tido mais esse tipo de problema não, mas já tive propostas no meu campo de trabalho, sou servidor público, trabalho na justiça, já tive proposta de falar o que a gente pode fazer para esse processo andar mais rápido. Eu vou fingir que eu não ouvi o que você falou. Porque se eu aceitar que eu ouvi o que você falou, eu vou ter que chamar a polícia para te prender. Então a maneira que você tem de fazer esse processo andar mais rápido é prestar atenção no andamento dele e tomar as atitudes que precisa tomar para que o processo ande. A justiça é lenta. O volume de trabalho que tem, de processos para se resolver, é enorme. E às vezes a gente não dá conta de fazer todos eles ao mesmo tempo. Então a gente acaba ficando lento mesmo. No trânsito, paciência e respeito, já falei, né, que a gente precisa melhorar nisso também. Eu preciso e estou melhorando, graças a Deus. Apesar de ver que de vez em quando eu ainda reclamo, né, amor? De vez em quando eu reclamo, né? Olha só o cara, olha só, para que isso? Né? Mas já estou mais calmo. Redes sociais, responsabilidade digital. Gente, a gente recebe uma enxurrada de informações falsas pela internet. E pior, a gente compartilha. A gente não vai lá verificar se aquela informação é verdadeira ou não. A gente simplesmente compartilha, porque aquilo faz parte, às vezes, do nosso desejo. Aí a gente compartilha, a gente tem que tomar maior cuidado, porque quando a gente compartilha alguma coisa falsa na internet, a gente está prejudicando as outras pessoas. Já houve caso de gente ser morta, porque colocaram na internet que a pessoa abusava de criança,
E encontraram a pessoa na rua e acabaram com ela, destruíram o carro e mataram a pessoa. E a pessoa não era nada disso. Na realidade, ela foi confundida com uma outra pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É perigoso o que a gente coloca na internet. Pequenas escolhas onde se constrói o verdadeiro caráter. A página falou sobre isso, servicinhos, né? Servicinhos, aquele respeito, aquela pessoa que está passando pela gente na rua, né? Ter um olhar mais carinhoso. Eu tinha uma dificuldade, é o que eu estou falando, a gente está na doutrina espírita, mas às vezes a doutrina espírita ainda não entrou na gente. Eu tinha uma dificuldade quando eu ia almoçar, né? Na hora do almoço, eu ia almoçar no restaurante, eu ficava muito incomodado com aquelas pessoas pedindo comida na entrada do restaurante. Falei, gente, como é que o restaurante dessas pessoas ficaria aqui pedindo? A gente não tem paz para almoçar? Como é que a gente, com conhecimento espírita, a gente pode pensar uma coisa dessa? Aí hoje em dia eu já estou mais vigilante. Teve uma vez que uma pessoa me pediu um prato de comida e eu falei, cara, eu estou sem dinheiro. Mas não dei nem atenção, estou sem dinheiro. Depois eu pensei, gente, eu estou sem dinheiro. Estou sem dinheiro porque eu não ando com dinheiro. Mas tem cartão de débito, tem Pix, tem cartão de crédito. Por que eu não podia voltar um instantinho lá e pagar uma quentinha para aquela pessoa? Isso me deu uma dor no coração. Eu voltei lá arrependido, voltei, a pessoa já não estava mais lá. Eu fiquei um tempão com essa dor no coração, sentindo, poxa, perdi uma oportunidade. Não tem uma música do Alan Filho que fala que como é que é? Moradores nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Jesus na calçada, esquecido como a própria noite. Então, às vezes, tem essa história, que quando você deixa de atender uma pessoa na rua, você deixa de atender Jesus. Quando é que eu fui bom contigo? Quando você auxiliou um dos meus irmãos. Quando eu estive preso, você foi me visitar. Não é? Então, a gente tem que ser mais vigilante. Então, a gente tem que procurar ser mais vigilante também nessas pequenas coisas, no respeitar o outro na rua, sabe? Reforma íntima, forças e desafios internos, forças espirituais, prece, estudo, caridade e perseverança são nossos aliados internos na luta contra as más inclinações. Fraquezas a vencer, orgulho, egoísmo, impaciência e medo são obstáculos que precisamos reconhecer e dominar. Gente, o medo é uma coisa impressionante. O medo, ele trava a gente. Mas se a gente reconhecer que a gente precisa dominar o medo, a gente vai com medo. Se a gente tem uma situação difícil para resolver, estamos com medo, vamos com medo. Vamos com medo, mas vamos resolver. Não deixa de fazer não, porque isso paralisa. O medo paralisa. Ameaças internas, desânimo, culpa excessiva, comparativos e autocomiseração podem paralisar o nosso progresso. Culpa excessiva, nossa, como eu sou mal. Nossa, errei de novo, eu não presto. Eu não vou nem mais para casa espírita, não quero mais saber de casa espírita, não. Quando eu faço alguma coisa errada que me faz me sentir mal, eu fico com vergonha até de orar. Mas tem que orar, tem que pedir perdão e não pode desistir. Culpa excessiva, comparativo, se comparar com o outro. Não tem que se comparar com o outro, cada um é cada um tem a sua cota de problemas para resolver. Cada um tem a sua cota, cada um tem as suas dificuldades. Às vezes uma dificuldade que é muito grande para mim, não é grande para outra pessoa. E vice-versa. Às vezes uma dificuldade que é muito grande para outra pessoa, não é tão difícil para mim. Foi nesse ponto que eu falei que eu achava que eu sofria. Hoje eu olho para trás, gente, eu não sofria nada. Eu é que estava fazendo tudo errado. Não estava sofrendo. Eu só não tinha achado o caminho certo. Autocomiseração. Como eu sou coitadinho. Ninguém me ajuda. Ninguém me vê, ninguém vê o que eu faço. Isso é tão para baixo, isso atrapalha tanto o nosso progresso. Estou com dificuldade sim, mas eu vou lutar, eu vou tentar sair da dificuldade. Se tiver que pedir ajuda a alguém, eu vou pedir ajuda.
Porque o orgulho é que não deixa a gente pedir ajuda. Eu costumo não pedir ajuda porque eu tenho medo de estar incomodando. Mas será que o outro se incomoda? Né? Será que o outro se incomoda? Será que isso também não é orgulho, eu não querer pedir ajuda achando que vou incomodar as pessoas, né? Oportunidades divinas. Cada aprovação é chance de crescimento. Cada queda, lição. Cada dia, nova oportunidade. Eu procurei na internet o autor dessa frase. E não encontrei o autor dessa frase. Mas diz que ela é um conjunto de conceitos que é utilizado por muitas pessoas. Mas não tem assim definição de um autor conhecido, né? Então cada aprovação é uma chance de crescimento, cada queda, lição, e cada dia, nova oportunidade. Caiu, levanta, a gente continua. Processo de transformação moral. 5 degraus para o crescimento espiritual. Primeiro, consciência. Reconhecer a necessidade de mudança e transformação interior. Quando a gente conhece, a gente sai da ignorância, toma conhecimento, já sabe que está errando, né? E reconhece a necessidade de mudar. Segundo, decisão. Escolher conscientemente uma virtude específica para cultivar. Eu escolhi a paciência. Tem outras. Mas dessa vez eu vou tentar a paciência até eu conseguir, né? Exercício diário e deliberado da virtude escolhida. Exercício diário. Está sendo testado todo dia e está exercitando todo dia. Perseverança. Capacidade de levantar-se após cada queda ou dificuldade. Porque vai acontecer. As quedas vão acontecer. Eu não estou tentando melhorar minha paciência, mas de vez em quando eu estou tão distraído, eu já estou tão atribulado, tão distraído, que por causa de uma coisinha assim eu perco a paciência que a gente não perde o que a gente não tem. Eu me irrito. Mas está acontecendo uma coisa interessante. Eu estou me recompondo mais rápido. Antigamente eu ficava um tempão irritado, agora eu já estou conseguindo me recompor mais rápido. É um teste diário. E caiu, gente. Não desiste, volta, é perseverança. E a constância, transformar o esforço inicial em hábito permanente. O esforço inicial, porque para começar a se livrar de uma má tendência, tem que ter um esforço inicial. É que nem a gente começar, agora eu vou correr. Todo dia eu vou correr para fazer bem à saúde. Eu vou correr, vou começar lá na colônia de pescadores no Areal e vou correr até o Náutico em Araruama. É uma meta grande, né? É uma meta grande. Aí eu pego e vou de carro lá para a colônia de pescadores. Né? Largo o carro e começo a correr, dar a primeira corridinha. Nos 20 primeiros passos, os bofes já estão para fora, não dá mais para respirar. Aí diminui, acho que eu não vou conseguir não. Chega mais ou menos na Casa Bela, é melhor eu pegar o carro e deixar o carro mais perto de casa um pouquinho, que daí de lá eu já parto. E faz aquela caminhadazinha de 15 minutos no primeiro dia. No dia seguinte não quer nem voltar. Mas tem que ter essa constância. Transformar o esforço inicial, né, em hábito permanente. Então aí a gente vai aumentando. Daqui a pouco está sendo prazeroso. Daqui a pouco a gente está correndo 100 metros. Daqui a pouco está correndo 200 metros. Eu não faço isso não, tá, gente? Eu não faço não, tá? Eu estou só falando como exemplo. Não faço não, já tentei, mas também não fui à frente não. Eu não tive a constância. Não tive a constância, tá? Mas quem sabe um dia, depois que eu dominar minha paciência, eu não começo a fazer isso, né? Então é isso, gente. Agora eu queria primeiro pedir desculpa a vocês, mas eu vou fazer uma coisa que minha filha pediu para eu fazer. Eu não queria fazer não, mas ela pediu para fazer. Eu vou cantar. Eu posso? Vocês vão ter tolerância comigo para isso? Eu não sou cantor, vou passar vergonha na frente da Jaqueline e do Robson, mas não tem problema não, eu vou tentar. Vou dar tudo de mim, tá, gente? Não repara não, tá? Essa música que eu vou tentar cantar é uma música da composição de Flaira Ferro. Vocês já ouviram falar na Flaira Ferro? Eu adoro, essa música é quase um mantra, né? E é para todo mundo, sabe? Ela foi composta no feminino, mas eu não quero alterar a letra não, sabe? Porque
apesar de estar no feminino, serve para homens e mulheres, para todos nós, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo, fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m, devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou, pequena pianinho, fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa, sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói expor-me assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que eu busco me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Deu para quebrar um galho, gente? Deu para quebrar um galho, né? Não maltratei muito vocês não, né? Acho que não. Então, gente, essa música ela fala muito daquilo que a gente precisa fazer. Reconhecer os erros, se reconhecer nesses erros, ter a coragem de mudar, ter a coragem de se modificar nessas coisas que nos fazem tanto mal e atrasam o nosso progresso espiritual. Eu tinha trazido uma música, mas não vai dar para passar, não. Então, a conclusão, esperança ativa para 2026. Lembrando que isso aí foi feito para o início do ano, tá? Para início do ano. Mensagem final, o futuro é de luz e o progresso é inevitável. Que 2026 seja um ano de menos cobrança e mais compreensão. Menos palavras e mais atitudes. Menos culpa e mais responsabilidade e consciência. 2026, ano de luz. Obrigado, gente, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, tá?